anos, né? Às vezes são vários anos, são religiosos, né? Diferenças muito religiosas, porque a história, às vezes, marca muito a nossa história, né? A história do Brasil vai apresentar dentro das nossas casas, dos nossos centros religiosos. Dentro das casas de São Paulo, nós temos ensinado aos nossos filhos, aos nossos alunos, o espírito dos nossos mais velhos, a sociedade, ensinar a nossa história do Brasil verdadeira conhecimento. As casas de Deus, os patrimônios religiosos da humanidade. Porque necessitou, vamos dizer assim, então, essa marca sobre isso dentro dos centros religiosos, mais novos, mais novos, então a gente tem a obrigação de passar isso, essa história do governo, no dia a dia, dentro dos nossos centros. Dentro da sociedade, de paz. Mais pede é paz. Eu não vou abrir de paz. Porque qualquer coisa pede é paz.
muitos orixás porque eles estão arrumando caminhos. Eles vão passando metas para que coisas aconteçam e a gente vai levando essa tradição adiante. E é a história do nosso país, né? A história do nosso país. Os negros atravessaram o Atlântico para o Brasil. O Brasil está sendo uma herança milenária, uma herança ancestral para a gente, legado para a gente. Então a gente mantém isso dentro dos nossos centros religiosos. Então é lá que a gente mantém essa história do Brasil viva. O Brasil tem uma obrigação de dar esse reconhecimento, esse respeito às casas de matriz. O Brasil tem uma obrigação de dar esse respeito. Os templos religiosos são casas, são roças, são salões, são santuários, são solos sagrados, aonde se faz rituais, pregações, onde a gente elabora danças, culinária, para o orixá, mantém uma tradição. Hoje, com as comentários, com essa criança, com a minha roupa, tudo tem uma história, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, porque do pano da cabeça, porque do olhar, porque da casa, enfim, porque das cores, tudo tem uma explicação. E muito mais. É uma herança muito mais hoje. E a gente mantém isso, mantém a história do Brasil. Então, mais uma vez eu digo, o Brasil tem uma obrigação de respeitar os templos, né, religioso de matriz bíblica. Porque, na verdade, nós somos e fazemos parte da história do Brasil. É isso. Eu agradeço, Pai Nelson, a esse seu depoimento interessantíssimo. A gente vai discutir um pouco mais daqui a pouquinho, né, quando a gente for montar a mesa sobre o tema. Então, agora o Leandro chegou, não, né? Então, eu vou fazer a minha fala, gente, conforme se o Leandro chegar e sair depois de mim, tá? Isso. Então, eu fiz preparei alguns slides a respeito de uma discussão que eu acho muito importante. Pode passar, João. Que é essa discussão direito à memória versus dever à memória. Então, ouvindo o Pai Nelson, eu me vi muito espelhada na fala dele, porque quando ele fala que o Brasil tem obrigação, né, de respeito, de se lembrar dessas raízes africanas, da diversidade religiosa que existe, eu acho que está bem dentro dessa discussão. E também lembrando um pouco do que o Albino falou de manhã, né, a respeito que a diversidade cultural não é algo, vamos dizer assim, algo assim pacífico, algo linear, mas é algo conflituoso. Não é questão de você montar uma colcha de retalhos de grupos culturais, né? Mas você respeitar a diversidade significa também respeitar os conflitos dessa mesma diversidade, as diferenças e tudo mais, né? Então, assim, por que direito à memória e dever da memória? O direito à memória, essa discussão, ela vem atrelada à questão, né, do que seria considerado, vamos dizer, o que deveria ser preservado e o que não deveria ser preservado, em termos de memória e em termos de patrimônio. Então, o que a gente chama é que existem batalhas da memória, ou seja,
esses grupos, né, que se estabelecem dentro da sociedade e que estabelecem também memórias, lembranças, experiências. Quando você vai construir, né, algo que é considerado, né, a memória daquele determinado lugar, há uma batalha entre essas memórias, né? Há um conflito entre essas memórias. Então, só para citar um exemplo a respeito dessa discussão, a gente pode pensar na cidade de Ouro Preto. Meus alunos aqui de Memória dos Paladares estão aqui do nosso projeto, nós fomos para Ouro Preto, e, enfim, recentemente. Então, o que você tem na Praça Central ali de Ouro Preto? Você tem aquele monumento a Tiradentes. Você tem um museu a respeito de Tiradentes. E as outras memórias? E as memórias, por exemplo, dos quilombos que existiram naquela região? Onde estão? Então, o que a gente pode, fazendo análise? Que houve uma batalha ali de diversos grupos e a memória hegemônica da região de Ouro Preto é essa memória relacionada ao passado do Tiradentes, mais ao passado colonial, etc. Então, essa é uma discussão. A outra discussão é a respeito do dever da memória. Essa discussão é um pouco mais crescente. Ela está associada principalmente à questão do Holocausto. Eu acho que aqui, não sei se as pessoas conhecem um pouco o meu trabalho, eu trabalho já há 20 anos a respeito do nazismo. Fiz meu doutorado lá na Alemanha, sobre o nazismo, na Universidade Técnica de Berlim. Então, esse debate é um debate não só relacionado ao Brasil, mas é um debate mundial. O que é o dever da memória? Por exemplo, no caso relacionado ao nazismo em particular, porque aconteceu uma atrocidade muito grande, que foi o genocídio, né? Milhões de pessoas mortas, etc. E, a partir daí, se você não lembrar esse acontecimento, se você não tiver esse dever de lembrar o que pode acontecer e o que aconteceu de fato, que foram correntes revisionistas e negacionistas, né, que simplesmente querem apagar, elas querem colocar uma borracha sobre esse passado. Então, alguns historiadores, eles passaram a levantar essa bandeira do dever da memória, ou seja, nós temos o dever de lembrar esses acontecimentos. Por quê? Porque foram atrocidades tão terríveis dentro da nossa história que a gente tem que lembrar para que isso nunca mais aconteça, para que as futuras gerações elas estejam realmente imbuídas, né, dessa discussão, elas saibam o que aconteceu, elas estejam protegidas contra esse fantasma do negacionismo. Né? Então, aqui com relação à nossa história republicana brasileira, nós temos um caso bastante semelhante, que é o relacionado à memória da ditadura militar. Né? Porque o que acontece? Você tem a lei da anistia, de 1979, que todos são anistiados, torturados e torturadores. Então, essa lei da anistia, que já está sendo revisitada em diversos países da América Latina, no Brasil não. Então, o que acontece? Ela passa uma borracha nesse passado relacionado à ditadura militar, né? E aí, simplesmente, essas pessoas que, durante a ditadura militar, elas cometeram também crimes políticos, né, que estão envolvidas com questões como o desaparecimento de presos políticos, essas pessoas elas estão vivendo aí na nossa cena republicana, democrática, no Estado democrático brasileiro, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque não houve uma punição. E quando há um crime desse porte, né, como o que o Estado brasileiro fez com relação aos seus cidadãos durante a ditadura, esse crime tem que ser punido. Ou, em outra instância legal, ele deve ser indenizado. Então, são duas discussões que eu acho bastante importante da gente levantar nesse momento. Agora pode passar. Aí, né, eu tentei, né, fazer uma recuperação do que seria esse conceito de patrimônio, porque a partir daí
né? O que vamos supor que se nós, né, de uma maneira leiga, quando a gente pensa em patrimônio, o que a gente pensa? A gente geralmente pensa naqueles monumentos, em lugares que foram considerados como lastro, né, como um patrimônio. Né? Aqui presente está a professora Silvia Passarelli, que é uma das especialistas nesse tema, aqui dentro da universidade, né, Silvia? Então, aí depois a gente pode até problematizar um pouquinho mais. Mas o conceito atual de patrimônio, ele diz respeito a algo muito mais amplo do que isso, né? Que seria um conjunto de signos que referem práticas, valores e sensações do indivíduo como ser biológico ou como elemento do corpo social, especialmente quando permanecem, de alguma forma, na memória afetiva dos homens. Então, o patrimônio cultural, ele está relacionado à questão do pertencimento. Então, o patrimônio está ligado à identidade, a esses grupos de identidade. Então, por exemplo, esse relato, esse testemunho do Pai Nelson é um patrimônio. É o nosso patrimônio. O patrimônio que ele foi dado pelo testemunho, pela fala, pela oralidade, né? Como o professor Albino falou de manhã, o Brasil é um país essencialmente oral, né? Ele é oral. Então, de repente, você falar, não, o patrimônio ele tem que ser escrito, ele tem que ser um monumento, sendo que o Brasil é um país da oralidade, é algo bastante difícil. Então, esses relatos, eles são nosso patrimônio. E estão ligados a isso, o patrimônio, o que seria? Seria algo que espelhasse essa questão identitária, essa questão do pertencimento, né? Então, essa sensação de pertencimento, uma percepção que temos sobre o valor da própria vida e de tudo que ela representa, os demais seres, a natureza, o humano como ser biológico e social, produtor de cultura. E também é o produto da trajetória humana sobre o planeta, seria o patrimônio cultural. Aqui no ABC, por exemplo, nós temos, vamos dizer, um patrimônio tecnológico referente à questão industrial muito grande. Aí fica uma outra dúvida, durante muito tempo, vamos dizer assim, né, o que era considerado patrimônio passava por uma questão estética. Então, assim, o belo era assim, né? Hoje, essa versão está muito problematizada, quer dizer, nem tudo que é belo é patrimônio. O patrimônio industrial, por exemplo, as ruínas de uma fábrica, elas são também consideradas patrimônio, né? Por quê? Porque a questão estética não é o que deve balizar esse debate, mas sim justamente essas variáveis, a questão do pertencimento, a questão disso retratar ou não grupos identitários, de retratar essa trajetória humana sobre o planeta, né? É muito maior. Então, vamos pensar assim, em termos de patrimônio, quais seriam, vamos dizer assim, exemplos, né? Aqui dentro da universidade, nós temos o projeto Memória dos Paladares. Tem alguns estagiários aqui, a própria Silvia também é coordenadora de um dos grupos de trabalho do Memória dos Paladares, mas a gente está trabalhando com a questão desse patrimônio imaterial relacionado às culturas alimentares. Pensando em Brasil, como diversificada as culturas alimentares relacionadas ao nosso país, né? Então, esse tipo de práticas são consideradas patrimônio também. Não necessariamente algo escrito, algo monumental. Outra discussão relativa à questão estética que eu tinha levantado. Por exemplo, quando eu morei um tempo na Alemanha, era uma discussão muito grande com relação aos monumentos da Alemanha Oriental. Por quê? Porque, né, como vocês todos sabem, durante várias décadas, a Alemanha estava dividida, né? Do lado oriental, era a Alemanha comunista, e do lado ocidental, a Alemanha capitalista. Quando houve a unificação, essas edificações relacionadas à Alemanha Oriental,
elas, vamos dizer assim, elas estavam destoando. Né? Por quê? Porque a arquitetura era mais cinza, mais quadrada, aqueles prédios relacionados ao governo comunista. Então, houve uma discussão muito ampla dentro da Alemanha, né, da sociedade alemã, a respeito se destrói ou não. Pensem como que isso é complicado, se destrói ou não. É um patrimônio, vamos dizer assim, um pouco inadequado. Vamos pensar assim, ele incomoda, porque ele é feio ali no meio de Berlim, tal. Sim, mas ele não está ali para mostrar parte da história alemã de décadas que foram ligadas ao comunismo. Então, a partir dessa questão estética, é possível a gente falar, vamos derrubar e pronto? A discussão que estava lá é que esses monumentos ligados ao governo comunista, eles teriam destruído outros anteriores. Então, eles queriam destruir esses para levantar, reconstituir o monumento que estava anteriormente a eles. E aí passa de novo pela questão estética. Agora sim, se a gente for pensar, mas se a gente for por essas variáveis, a gente vai pensar que tudo é patrimônio. Então, como que a gente vai, nessa dinâmica da cidade, a gente tem que realmente fazer decisões, fazer escolhas sobre o que destruir, o que não destruir, como que a gente vai escolher o que vai ficar ou não. Então, assim, para isso, tem muitas discussões ligadas a essa questão do direito da memória, que dizem que o mais importante é a questão da participação da sociedade nessa discussão. Então, nunca um grupo hegemônico, um grupo de elite, ele vai chegar e vai falar, não, isso é patrimônio, o resto não é, derruba. Então, essas são formadas comissões onde a sociedade civil está presente, diversos segmentos, diversos grupos, para você assegurar essa questão do pertencimento, justamente. Porque essa comissão que deve, né, muito, vamos dizer assim, utópico, mas que deveria refletir essas diversidades dentro da sociedade, essa comissão, enfim, ela vão ser vozes plurais ali que vão opinar, né, na questão patrimonial. Então, isso é muito importante. Então, eventos como esse, onde a gente realmente está discutindo essa questão, e que diversas vozes estão se levantando nesse sentido, né, para opinar, para problematizar, para relatar, né, é muito importante quando a gente fala dessa questão patrimonial. Dá uma passadinha, João. Bom, aí essa questão da gente evitar o patrimônio, né, que a gente quando pensa também está muito associada à ideia de museu, à ideia do passado, aquele passado empoeirado. Não, o patrimônio ele tem uma memória, o patrimônio ele tem uma ligação muito grande com o presente. Vamos supor, ele está ligado às problemáticas relacionadas ao presente. Ele é reinventado com as problemáticas do presente. Né? Então, afastar um pouco dessa ideia do passado cheio de poeira, daquele museu assim, que você entra, tem aqueles objetos reificados de uma memória. Né? Então, pensar um pouco, que herança coletiva é essa? Não, um museu cheio de objetos de uma suspeita herança coletiva. Que herança coletiva é essa? Né? Há uma possível dissociação com a função social com o presente? Não pensar o patrimônio como algo antigo, como que sobrou, né? Como a inutilidade da própria história, mas como algo vivo, que diz respeito a nós, que diz respeito à nossa identidade. Bom, pode passar, João? Então, aí a questão da memória, que eu já falei, o dever da memória, que é o outro lado da moeda, que são determinados acontecimentos, geralmente traumáticos, que nós temos o dever de lembrar, né? Então, a eliminação dos indivíduos considerados por suas teorias raciais indignos de viver era um dos objetivos do nacionalsocialismo. Não houve somente a eliminação física das câmeras de gás durante o Holocausto, ocorreu também a queima de vestígios de suas vidas, como documentos, fotos e cartazes, na tentativa de um apagamento da história, que é algo bastante complicado. Então, por exemplo, essas discussões relativas ao dever da memória,
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, por exemplo, sobre a Comissão do Brasil Nunca Mais, mas eles falam que, por exemplo, você ter na sua família um ente que é um desaparecido político é algo muito doloroso. Porque, assim, o que é ser um desaparecido político? Uma pessoa que é teu pai, a tua mãe, só que você não teve nem, vamos dizer assim, essa questão afetiva de poder enterrar os seus mortos. Ele desapareceu. Do ponto de vista da memória afetiva, fica aquele vácuo. Você não sabe o que aconteceu, você não fica com aquela lembrança, você não tem nem essa segurança, que é uma segurança nossa, de velar pelos nossos mortos, de enterrar por eles, de visitar os seus túmulos. Um desaparecido, a gente não sabe nada disso. Então é algo muito cruel. É essa questão aí do apagamento da história do indivíduo. Pode continuar, João. Então eu acho que o meu tempo já está se esgotando. Eu vou deixar essa fala da socióloga Maria Célia Paoli, da USP. Eu acho que a gente pode deixar essa discussão nesse nosso segundo momento. Sua preservação deve, portanto, seguir critérios exclusivamente estéticos ou aqueles ditados pelas racionalidades. Quer dizer, sua preservação não deve, portanto, seguir critérios exclusivamente estéticos ou aqueles ditados pelas racionalidades do mercado, já que a experiência coletiva e pessoal do presente deve ser remetida para o futuro. Então, simplesmente, vamos supor, destruir determinado patrimônio, pensando na questão do mercado também. Aquilo ali está, vamos dizer assim, atravancando uma lógica capitalista, etc., e vamos destruir. Então, assim, nem por padrões estéticos e nem pela racionalidade do mercado. O que deve ser pautado nessa discussão do que é um patrimônio cultural é a experiência coletiva e pessoal do presente que deve ser remetida para o futuro. Tá? Muito obrigada. Bom, gente, eu tenho um pedido aqui do pessoal que está... Esse GT está sendo transmitido ao vivo, né? Então, o Edson ali fez um pedido que eu acabei esquecendo de vocês irem mais para frente, inclusive porque agora a gente vai começar um momento de discussão e ele ficou um pouquinho mais acolhedor. Então, se o pessoal puder vir mais para frente, e o painel, só gostaria que viesse compor aqui a mesa comigo. Silvia, você quer compor também? Vai sim. Vai sim, vai sim. Sim. Não, eu tô aqui. Eu tô com a cadeira. Obrigada, João. João, pode pôr no primeiro slide, não? Mas não tem problema, vocês vão passando. Oi? Ah, tá, gente. Onde desafiar uma palavra todos os participantes e aí identificar elementos dificultadores a serem superados dentro desse tema proposto: cidadania e direitos culturais, democratização e ampliação de acesso. Salvaguarda do direito à memória. É o que você tem. O seu slide. Tá, já. Salvaguarda do direito à memória. Então, tá ótimo. Aí, gente. Primeiro, Sim. tem que falar no microfone, é isso? Não, a câmera pega lá. Não pega. Eu falo em pé. Eu adorei as falas, porque elas completaram de uma forma brilhante, né?
A gente tem um momento que é a prática do dia a dia, de ter que buscar a memória do cotidiano. Não é uma memória, é uma memória que veio de lá de trás, de muito tempo atrás, mas que é uma memória que se pratica no presente. E que eu acredito muito que o patrimônio cultural, as coisas de identidade, de cultura, elas estão no nosso presente. Elas estão na nossa raiz, estão dentro da gente, aquela coisa do avô, do pai, mas elas só têm sentido se elas são presentes. Então, eu tenho uma grande dúvida nessa área que eu desconheço, né? O painel se trouxe aqui, que ela não está nos livros, ela está numa memória muito mais oral. Como que a gente trabalha a manutenção e a continuidade dessa memória? Porque aquilo que está no livro, a gente vai lá na biblioteca, pega e estuda. Esforço, tanto um pouquinho. Isso está ao vivo e eu estou falando isso. Né? Mas está lá fácil. E aquilo que não está, que a gente tem que ir buscar e tem que trazer para o presente o tempo todo e enfrentar esses desafios de dizer, olha, gente, isso é do passado, mas é também do presente, faz parte da nossa vida cotidiana. Como é que a gente lida com esse trazer do passado para o hoje? E dizer que esse passado não é passado, é presente. E só vale a pena porque ele é presente, senão não vale. E eu acho que isso vale para tudo. Vale para essa memória que se passa pela oralidade e vale para uma coisa que a Ana colocou aí, que eu acho que ela me provocou diretamente, assim, que é a coisa da memória das nossas cidades. Essas várias memórias que estão somadas, que tem a ver com os caminhos coloniais, que tem a ver com a indústria que chegou aqui, que tem a ver com os trabalhadores que vieram trabalhar nessa indústria de um monte de lugar do Brasil, do mundo, e que trouxe as suas memórias. Então, eu acho que a gente tem um desafio claro aí, é como mostrar que essas memórias são presentes. E como fazer com que esse presente seja multiplicado. É dúvida, é completa dúvida. Bom, as casas de matriz africana, elas têm o seguinte conceito. Tudo mostra passadoramente, né? Eu tive, digamos, um aprendizado com o mais velho e vou passando para os mais novos, para aqueles que vão sendo iniciados no mundo principalmente. Eu tenho de Iemanjá, que é minha casa, tem muita criança, né? Tem bastante. Aqui hoje tem duas, mas lá tem muita criança. São muito espertos dentro da religião. Qualquer coisa que vocês perguntarem a eles, eles vão estar respondendo religiosamente, né? E a gente tem essa obrigação e esse dever de passar o conhecimento, aquilo que a gente aprendeu no caminhar da vida, durante a vida com os nossos mais velhos, né? Porque isso tem ancestralidade. Então é a obrigação nossa religiosa estar dando continuidade a estar transmitindo esse saber religioso, o aprendizado, né? Porque, como eu falei, o candomblé é uma religião muito vasta. Muito vasta, são roupas, são várias dos nossos orixás, são danças, são dialeto, são culinária, enfim, é uma infinidade de coisas que fazem parte da história do Brasil, como eu disse. Então, isso tudo é passado oralmente, né? Tudo é passado oralmente. Bom, eu assino embaixo, Silvia, da sua preocupação. Acho que aqui no ABC, né, essa preocupação, acho que foi assim, já é o segundo encontro aqui, né, cultural do ABC, a primeira foi a conferência livre aqui nesse ano, mas eu acho assim, que é importante para a gente pensar isso, pensar essa ligação, né, parar de pensar a questão da memória como algo do passado, como algo cheio de poeira, mas essa ligação com o presente. Eu me emocionei muito quando eu entrei aqui nesse anfiteatro e vi, né, as pessoas com as suas indumentárias, as crianças, tudo. E aí me fez lembrar, por exemplo, aí ligando um pouquinho com a sua fala,
da questão da obrigatoriedade do ensino relacionado aos afrodescendentes, à África, e como isso caiu, assim, como se fosse um rojão dentro do ensino dos PCNs brasileiros e do ensino brasileiro. Por quê? Porque ninguém estava preparado. Né? Por exemplo, no meu caso, que eu fiz História na USP, eu não tive África, disciplina África, ela foi introduzida muito depois. Então, as histórias que as nossas crianças escutam são as histórias dos irmãos Grimm, da Branca de Neve, e tem contos africanos belíssimos que nós não conhecemos, e que tem muito mais ligação em termos de memória e identidade, né, do que a Branca de Neve. Então, são coisas assim que eu acho que essa discussão é muito importante. E também requisitar, assim, conhecer. Né? Porque como vem, né, nós viemos de um país que teve uma religião oficial católica durante muito tempo, então assim, há uma espécie de demonização com relação às outras religiões. Ai, mas o que será que acontece no terreiro de candomblé? Né? Algo assim que a pessoa pensa que é uma coisa assim, de outro mundo. Quando na verdade, por que ela pensa tudo isso? Porque ela não conhece. Né? Ela tem que conhecer, como vocês virem aqui, contar a experiência justamente, né, para que isso seja dissipado, para que isso seja mais respeitado. Então é isso importante. Eu vejo assim como muito valioso a presença de vocês aqui, né? Não relato dessa experiência para esses universitários que estão aqui, né, para essas pessoas membros da sociedade civil, para conhecer mesmo. Eu acho que é o primeiro passo para, vamos dizer assim, quebrar a questão do preconceito. Né? E ainda lembrando que ontem, né, foi o Dia da Consciência Negra, e esse tipo de discussão aqui que nós estamos fazendo é muito importante nesse sentido. Eu pediria para você vir até aqui porque está sendo filmado. E a câmera só... Não, a câmera já saiu de lá. Já saiu de lá? Já aqui. Acho que foi para passar. Ela era 8 anos, sabe? Então, tá aqui. Eu queria retomar o contexto da Silvia, nossa painel, e pedir para que ele continue falando sobre o que ele estava dizendo. Queria colocar e que leve também a sua fala, queria colocar algumas questões. Nós que estamos todos acostumados com a religião cristã, que é uma religião missionária. E Candomblé, ele tem uma questão forte dentro dele, que é a questão do segredo. Existem muitas coisas que você só pode saber pessoalmente quando você passa pelos processos de iniciação e etc. A sua evolução dentro da religião é pessoal e ninguém nunca vai poder te contar como foi, porque tem que acontecer com você. Então isso faz com que muitos de fora perguntem o que será que acontece dentro do terreiro de Candomblé. É uma coisa que você só vai descobrir se você entrar na religião. Né? Mas fora essa parte, eu gostaria de perguntar para o Pai Nelson se existe a oralidade é a forma. A oralidade, com certeza, é a forma tradicional de transmitir conhecimento e ela nunca vai ser perdida. Mas, o senhor acha que existe aí um desafio atual de tentar colocar alguma coisa assim mínima no papel para que a tradição não se perca tanto, como hoje em dia muitos babalorixás e alorixás têm esse desafio a enfrentar, né? De ver assim, casas de candomblé sendo abertas por aí e muitas vezes fazendo coisas que são em desacordo com a tradição. Né? O que o senhor acha sobre isso? Bom, de um lado eu cheguei a ver obras certas, são coisas absurdas sobre o candomblé. Mas, hoje, atualmente, a gente vê que tem pessoas assim que escrevem assim, umas coisas. Pessoas excelentes, né? Como o Reginaldo Pandi, como o José Beniste, como o Ferretti, de Carmo, né?
que falam sobre o segmento religioso que se chama candomblé. E isso ajuda muito a arte religiosa nossa. E há, dentro dos terreiros de matriz africana, uma dificuldade hoje de passar oralmente, né, saberes, segmentos da religião. Mas a gente procura, da melhor forma, passar o entendimento religioso para os mais novos que estão chegando, e principalmente para as crianças, né? Elas adentrem o mundo religioso de uma forma educada, porque o candomblé existe muito essa parte da educação, respeito para com os mais velhos, para com a sociedade, para com principalmente a religião. Então há uma dificuldade, sim. Mas a gente vai tentando de todos os meios possíveis fazer isso. Agora, logicamente, que o candomblé tem segredos, milhões de segredos, que são coisas trazidas por nós, babalorixás, que aí é passado também oralmente, mas para aquelas pessoas que passam pela iniciação no culto ao orixá. Mas existe um certo tempo também de iniciação, digamos 7, 14 anos, depois de iniciar. Então, são conhecimentos que muitos conhecimentos desses só logo após a iniciação, e outros mais, né, diria assim, só após os 7 anos, 14 ou 21 anos. Né? Então, o candomblé em si, a casa de matriz africana, é uma caixinha de segredo, né? São milhões de coisas guardadas, mas aí somente para os iniciantes.